Olá, minha queridona, minha bem cinquentona, eu sou Beta Colombe, nutricionista, Master Coach e vim fazer esse vídeo hoje aprofundando um pouquinho o assunto sobre menopausa. Vou falar sobre vários assuntos ligados à menopausa, fazendo o link com as modificações na dieta, necessárias para que a gente passe por esse processo da melhor forma possível. Vídeo muito importante, mulherada. Se você está com 35 em diante, já começa a colocar as barbas de molho, porque a menopausa, ela tá muitas vezes vindo antes da hora, já vem a perimenopausa, a pré-menopausa, e as mulheres estão entrando na menopausa um pouco mais cedo. E quanto mais e melhor a gente se preparar para essa nova fase da vida da gente, melhor, não é verdade? Então eu preparei esse vídeo a monte de papel, livro, colágeno, suplementos proteicos que eu vou falar para você hoje, para estar te auxiliando, Eu tô no caminho, fiz meus exames recentemente, ginecológicos, muito importante que você faça também. Eu tô no caminho de chegar na menopausa e eu fico escutando e lendo, observando todo esse universo ligado ao envelhecer, esse ciclo que nasce, um ciclo que se fecha, um ciclo que se nasce, E como as mulheres estão lidando com o processo de emagrecer, com o processo, como as mulheres estão lidando com o processo de envelhecer, Como eu estou lidando com isso também, porque as coisas vão vindo devagar, vão vindo na sutileza, e se a gente não abre o olho, quando chega na menopausa, a saúde já tá nas cucuias, Já vem as doenças cardíacas, principalmente, as doenças cardíacas que a gente tem que ter mais cuidado, e aí entra um processo de envelhecimento, de perda de colágeno, rugas, isso acho que muitas vezes é o de menos, Tem outras doenças por trás que eu levanto essa bandeira de viver mais e melhor, não só ficar linda, maravilhosa, com botox, sem botox, com a pele, enfim. Aqui eu gosto de abordar todos os aspectos do envelhecimento, contar um pouco pra vocês. Eu, quando descobri meus primeiros cabelos brancos, que foram aos 42 anos eu tive meus primeiros cabelos brancos, eu chorei. E hoje eu dou gargalhada. Ontem eu tava conversando, falei, acho que não vai demorar muitos anos não, eu vou assumir meus cabelos brancos. Isso aqui tá cheinho, Mas estamos aqui, vamos ficando loira por enquanto. E vai dando muito certo, então eu também tiro por mim a transformação do processo de envelhecer. Por que será que muitas mulheres têm tanto medo da menopausa? Eu observo que é até um mito falar sobre a menopausa, que as mulheres não gostam de falar sobre menopausa, queda de libido, sabe? Essas coisas ligadas à menopausa mesmo, diabetes, doença cardíaca, parece que... Por quê? Aí eu fico pensando, Eu falei, gente, a gente pode fazer dessa fase uma das melhores fases da vida, ou uma fase tão boa quanto? Depende, claro, das nossas escolhas. Envelhecer hoje depende das nossas escolhas. Nós temos uma ciência por trás falando, desvendando os mistérios do envelhecer, Eu tenho dito aqui alguma coisa para vocês e tenho estudado muito emoções no processo de emagrecimento, escolhas alimentares no processo de envelhecimento, as emoções no envelhecer e no emagrecer, e tento compartilhar. Estou estudando bastante esse universo e acredito que quando a gente é capaz de entender um processo, onde há uma mudança intensa nas questões hormonais, queda de hormônio, natural a todo ser humano que vive, a toda mulher que vive, fatalmente todas passarão, que estiverem vivas entrarão na menopausa, e eu acho que a gente pode e deve mudar a forma como a gente olha para a menopausa sem ser o bicho de 7 cabeças, mas para isso a gente tem que começar a se preparar anos atrás. É isso que eu venho falar com você hoje. Não adianta
muita coisa, esperar a menopausa se instalar por volta de 50, 55 anos, até antes, né? Não adianta, onde já vai ter diminuído massa muscular, onde vai ter uma resistência à insulina ali já instalada, muito provavelmente até um diabetes, um sobrepeso que é inerente, né? Infelizmente é inerente ao processo de envelhecer, a queda de metabolismo basal. Se a gente esperar isso tudo acontecer para agir, a gente não vai estar agindo com coerência nem com inteligência. Então, se você tá na menopausa, fique atenta, porque você vai ter o que fazer, muita coisa. O bom seria que tivesse se preparado antes, igual eu falei, né? E quem está no caminho, já passou dos 40, gente, vai bater na porta. Rapidinho, a gente chegou aos 40 rapidinho a gente vai chegar aos 60. E mais rápido ainda nós vamos chegar aos 80. Então, muitas vezes, com 60 anos de idade, a mulher está sofrendo os efeitos da menopausa, alguns efeitos da menopausa, e ela ainda não caiu a ficha dela que os 70 vai bater na porta, que 75, 80, e onde 75 anos é onde a gente consegue sentir os efeitos realmente do envelhecimento no corpo da gente. Só que tem pessoas de 70 anos, 75 anos que são atletas, que têm vigor, que têm equilíbrio, que têm massa muscular. E tem pessoas de 70 anos que estão acamadas. Eu trabalhei dentro de hospital anos, então eu entendo bastante desse universo de envelhecer. E eu tenho me preparado há bastante tempo, e são essas informaçõezinhas que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Mas, mulher, primeiramente que você consiga mudar o seu olhar sobre o envelhecer. Não tô falando só de estética, querida, muito pelo contrário, eu tô falando de saúde, de vitalidade, de equilíbrio, sabe? Que vai se perdendo, de prevenção de doenças. Então, quero que você se liga nas próximas informações. Estou aqui com todas as minhas anotações, né? Porque se deixar eu falo o dia todo, aí o vídeo fica muito longo. E eu perco a linha do raciocínio do que realmente é importante, que eu gostaria que você soubesse, é o que eu vou passar aqui hoje nesse vídeo. Se liga, minha querida, se liga e vamos ressignificar definitivamente esse processo de envelhecer, esse processo da menopausa. Vamos nos preparar, vamos botar nossos pés no chão e pensar assim, o que eu tenho que fazer para entrar na menopausa bem, para que os impactos da menopausa em mim sejam menores, que isso é possível, né? Que os impactos sejam menores. Então, hoje nesse momento você terá informações de como minimizar os impactos. A menopausa, eu vou falar de uma forma bem prática, bem didática, porque o interessante é que você não guarde nomes, mas que você entenda o processo. Existem hormônios, dois principais, o estrógeno e o progesterona, que quando a gente entra na menopausa, eles têm a sua produção bem diminuída. E o estrógeno, em especial, ele impacta muito na saúde da mulher. Muito. Talvez seja aquele que mais impacta. Ele vai levando, a queda dele vai levando a queda de outros hormônios e vai implicando em outras situações. Com o processo de envelhecimento, antes da menopausa, nós vamos tendo uma queda da taxa de metabolismo basal. O que quer dizer isso? Que o nosso corpo, naturalmente, ele vai gastando menos energia, ok? Então eu tenho que começar a explicar desde o começo. O nosso corpo vai gastando menos energia. E da forma como a população está se alimentando, com muito carboidrato, mulheres comendo muito carboidrato, muito massa, muito pão, muito macarrão, arroz, feijão, farinhas industrializados, álcool. A ingestão de álcool está altíssima nas mulheres, muito doce. Então, isso, somado à queda de metabolismo basal e ao sedentarismo, está fazendo com que a mulher acumule gordura na região abdominal. E é péssima essa gordura andrógena, ela é péssima. Por quê? Porque tudo acontece
a partir dessa produção de gordura abdominal. Tudo vai acontecendo e se agrava na menopausa pela queda do estrógeno e do progesterona. Por quê? Porque essa gordura ela favorece o surgimento da resistência à insulina e do diabetes. Resistência à insulina, gente, causa no corpo da gente, eu falo que é uma tragédia. A resistência à insulina é causa de muitas doenças no corpo da gente, não só o diabetes, tá? Mas até mesmo câncer. Por quê? Porque essa insulina que fica circulando na nossa corrente sanguínea o tempo inteiro, ela é tóxica. O açúcar do sangue, quando sobe, porque a gente está comendo muito carboidrato, seja ele realmente doce, seja ele na forma de amido, né? Seja ele complexo ou não, seja muito suco de fruta ou não, esse excesso de açúcar no sangue também é muito tóxico. O excesso de frutose das frutas, né? De comer, chupar lá 12 laranjas de uma vez, tomar sucos concentrados, suco de uva concentrado, também é tóxico. E muitas vezes a glicose da pessoa em jejum, da mulher, tá nos patamares de normalidade, tá? Mas se ela vai fazer o teste da insulina sanguínea em jejum, a insulina já começa a estar apresentando um estado de hiperinsulinemia, que é onde tem muita insulina sendo jogada na corrente sanguínea. Para quê? Para tentar pegar aquele monte de açúcar e jogar para dentro da célula. E uma hora, o que acontece? O pâncreas, ele que produz a insulina, ele fica sufocado, desgastado, ele fica trabalhando lá meia boca, tadinho, pedindo socorro, e a gente não escuta, a mulher não escuta, continua mandando carboidrato para dentro e vem a bendita resistência à insulina, onde há um ambiente favorável ali, completamente inflamatório, ácido, para que doenças que não deveriam estar vindo, venham. Uma delas é o câncer, a diabetes eu nem digo. Aí a diabetes tem depois suas derivações, problema nos olhos, problema nos rins, né? Aí vem a pressão alta, por causa da gordura abdominal, né? Problema nos rins. Aí vem ácido úrico alto, aí vem a gota, aí vem dor no corpo, vai puxando. Tudo começa pela gordura abdominal. Tudo começa. E essa gordura abdominal, com a queda do estrógeno, ela se pronuncia. Você observa nas mulheres que entram na menopausa, se elas já estão com aquela gordura, aumenta a circunferência da cintura, aumenta. Aí já dá para ver uma queda no colágeno, aí ela já começa a apresentar as marcas também. Ali a autoestima da mulher vai lá para as cucuias, porque ela começa a ficar com a autoestima baixa, insegura. Daí vem outros problemas. Houve problema com ela mesma, com a imagem dela, com a saúde dela. Aí já entra numa outra categoria de problemas, de desafios, que são casamento. Ela começa a ter problemas no casamento, aí ela já tem queda de libido e vai gerando outros tipos de comprometimento, tá? E isso me preocupa muito, né? Esse todo pormenor, não bastasse toda a chance de ter doenças cardíacas e tudo isso que eu tô falando, de diabetes, aquele monte de coisa de câncer de mama, vem todo o aspecto emocional, psicológico, comportamental. Então a gente tem que começar a agir agora, eliminando, arrumando estratégias, formas de eliminar essa gordura abdominal. Então eu falei do estrógeno e do progesterona, que tem uma queda muito grande. E o que a gente fala? Hoje, a gente tem dito, a ciência tem demonstrado, que como os hormônios, para serem produzidos, a base deles é o colesterol e gorduras. Gente, colesterol serve para muita coisa boa. Colesterol não é o vilão que vocês estão pensando, não. Tá? Que ensinaram pra gente, vamos dizer assim, né?
Nós também, nutricionistas, temos que dar cara a tapa porque a gente aprendeu errado, foi passado errado pra gente, a gente passou errado nós fizemos errado e passamos errado para os nossos clientes, ensinamos a ter medo da gordura, então o colesterol não é esse vilão, tira isso da sua cabeça. E colesterol e gorduras formam os hormônios. Quando a gente tem uma dieta com maior quantidade de gorduras boas, é lógico, é óbvio que a gente favorece a cascata de produção de hormônios sexuais também. Então, o que se tem dito hoje é que as dietas onde a quantidade de gordura é maior, porém gorduras boas, tá? Abacate, oleaginosas, ovo, carnes, né? O coco, então tem tanta coisa. Quando a dieta ela tem uma quantidade maior dessa gordura, naturalmente há uma diminuição na ingestão dos carboidratos. Gente, eu tenho que falar que o carboidrato tá no meio disso tudo, tá? É gostoso? É maravilhoso? Eu também gosto. Nossa, queria viver comendo carboidrato sem engordar. Meu sonho de vida, acho que na próxima vida eu vou falar assim, olha, eu quero ser daquelas pessoas que comem carboidrato e não engordam, mas não é possível, não é a minha realidade, provavelmente não é a sua. Essa condição de lidar bem com o carboidrato, parece que só 20% da população mundial lida bem, metaboliza bem o carboidrato. O resto tem demonstrado todas aquelas doenças advindas do consumo de industrializados, de açúcar, de óleo de cozinha, de gordura trans, de margarina, né? Aí tá dando no que dá. E eu devo, antes que eu esqueça, de ressaltar o seguinte, gente, vocês não sabem que nos laboratórios, quando eles vão pegar os ratinhos para fazer as experiências, sabe qual é a forma que eles usam para engordar o ratinho rapidamente, para dar uma esteatose hepática no ratinho, que é o acúmulo de gordura no fígado, que chama de banho no fígado? Eles fazem uma solução de óleo de cozinha com açúcar. E o quanto que o óleo de cozinha e o açúcar não está presente na mesa da mulher, na nossa casa? A fritura, os churros, a coxinha, tudo aquilo que é comprado pronto congelado, que é riquíssimo em carboidrato, em óleos piores, né? Tudo transgênico. Então é só para você. Se faz aquele efeito no ratinho, imagina a gente a vida inteira se alimentando de óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de algodão. E ainda a gente mistura, a gente frita esse óleo e ainda adiciona o açúcar, porque o bolo é feito com óleo, com açúcar, o pão é feito com óleo, com açúcar, o macarrão é feito com óleo e trigo, que é uma molécula de açúcar grande. O estrógeno, como tem uma queda da produção dele na menopausa, e eu falei da gordura abdominal, da resistência à insulina, gente, eu falo que a resistência à insulina a gente tem que combater o máximo, mais rápido que a gente conseguir, né? Falei da alimentação com maior quantidade de gordura boa e menor quantidade de carboidrato, que favorece a produção de hormônios. Olha que interessante, favorece a produção de hormônios, inclusive os sexuais, e a ciência tem demonstrado que pode até atrasar a entrada da mulher na menopausa. Olha que legal! Então, como é que é, Beta? Sim, diminuir o carboidrato da sua dieta, tirar o açúcar, tirar os industrializados, tirar os enlatados, aquilo que você compra pronto, né? Melhorar a qualidade desses carboidratos, colocar carboidratos inteligentes e numa quantidade menor, e comer uma dieta rica em gorduras boas. A ciência tem dito que pode atrasar a entrada da mulher na menopausa, ok? Então, voltando a falar do estrógeno, o estrógeno, ele, para vocês entenderem como é que tá tudo interligado, uma das funções dele é entrar nessa síntese da insulina, que controla o açúcar do sangue, né? Você tem que estar sabendo disso, presta atenção, porque eu vivo falando isso
nos vídeos dessa quão danosa é esse excesso de insulina que está sendo fabricado o tempo inteiro no corpo da gente. É um dos fatores, é o principal fator que leva a gente a engordar. Tudo começa com a insulina. Então, o estrógeno, ele entra auxiliando a produção da insulina. Se não tenho mais a produção de estrógeno, meu corpo pede um grande aliado na produção, que auxilia na produção da insulina. Então, a insulina se eleva ainda mais na menopausa. Tá? A insulina é um hormônio que dá muita fome, tá? Ela interrompe a que a gente sinta a saciedade. E então isso é um dos fatores para você começar a entender por que tem que conter essa gordura abdominal e a resistência à insulina, porque é natural que a mulher faça uma resistência à insulina na menopausa, pela queda do estrógeno. E o que eu mais vejo, gente, é mulher na menopausa com fogacho, tomando sorvete, comendo pão, sabe? Não prestando atenção na quantidade de proteína e de gorduras boas. Ai, rapaz, aí o rosto da mulher mostra. É a mesma coisa, você olha para a barriga e você vê os sinais daquilo que está acontecendo ali dentro no rosto, que vai impactando na pele também. Depois nós vamos falar disso. Então, nessa hora que há esse acúmulo de gordura no abdômen, que também há as chances da doença, as grandes chances, né, das doenças cardíacas se expressarem no nosso corpo. Por quê, gente? Vocês têm que saber o seguinte, a molécula de açúcar que tá lá dentro do nosso corpo, ela vai absorver água. Olha que importante isso. E é como se o nosso corpo abraçasse aquelas moléculas, fica tipo uma gema de ovo, né? O açúcar com a água. E o que acontece? O corpo abraça aquela molécula, aquela gema de ovo lá de açúcar e água. Onde aquilo ali encosta, no endotélio, que é a camada que reveste as nossas artérias, vai criando um machucado. E ali vem o colesterol para tentar cicatrizar, melhorar aqueles vários machucados que estão ali sendo formados. E só que ele não consegue. Então o que acontece? Ele vai se depositando ali. E ali vai formando aquilo que a gente chama de placa de ateroma, que você já ouviu falar, que quando a pessoa faz determinados exames cardíacos, vê lá que o vaso, a artéria está completamente obstruído, o sangue não passa. Então, um dos fatores para infarto, para derrame, né? O derrame em relação à pressão alta, o infarto, essa obstrução da passagem do sangue, é causada por isso, por esse excesso de açúcar. Vocês estão entendendo como é que o negócio é grave? Então, fica essa dica inicial de você olhar agora como é que está o seu prato de comida. O que você está tomando no café da manhã? E você começar naturalmente a diminuir a ingestão de carboidrato. Se você diminuir o carboidrato, você vai aumentar as gorduras boas e vai aumentar um outro macronutriente que a gente vai falar muito nesse vídeo, que é a proteína. Quem dita a nossa longevidade é o sistema muscular. Então, os músculos estão ligados à longevidade. Quem envelhece com uma boa quantidade de massa muscular, né, de músculos, tem 40% de chance de viver bem até os 90 anos de idade. Isso quer dizer o quê? Que você tem que pensar agora, na idade que você tá, 40, 45, até 50, 60 anos, e correr atrás de ganhar massa muscular, que a gente naturalmente vai perdendo no processo de envelhecer. Isso se chama sarcopenia. A sarcopenia, ela acontece
quando a gente vai perdendo massa muscular ao longo da vida por falta de estímulo, por falta de uma dieta rica em proteína e por falta de estímulo muscular, de exercício físico mesmo, a gente vai perdendo essa massa muscular e a gordura vai se entremeando no meio das células musculares, no meio da massa muscular, vai ficando ali. Então a pessoa tem o equilíbrio comprometido. A pessoa, por que o idoso, ele começa a não conseguir levantar, se ele levanta do sofá, ele desequilibra. Ele já não consegue caminhar sozinho. Aí você tá falando assim, nossa, Beto, você tá falando com 70 anos, lembra que eu falei no começo? 70 anos vai chegar, 80 anos vai chegar rapidinho. Então, se eu tenho um sistema muscular forte, vai impactar na saúde óssea. A saúde óssea tem muito a ver com a saúde muscular. Então, para que a gente tenha uma qualidade muscular interessante, necessária ao processo de emagrecimento com saúde, a gente precisa começar a ingerir maior quantidade de proteína, maior quantidade de gordura e diminuir carboidrato e estímulo mecânico, musculação, mulher. Musculação, caminhar é maravilhoso, pedalar é maravilhoso, correr é maravilhoso, só que isso tem muito mais a ver com quebrar a proteína que você tem no seu corpo do que construir. Então, não fuja dessa verdade. Lide com essa verdade. Se matricule numa academia, vá fazer musculação. Tá? Vai fazer musculação. Por quê? Agora eu já tô falando em viver mais, em longevidade, você já vai saber que você precisa do músculo, porque o músculo forte leva um osso forte. Previne a osteoporose, que é também, eu falo, minha nossa senhora, né? É um dos grandes problemas do envelhecer, a osteoporose, que caiu, quebrou o fêmur, quebrou a bacia. Quantos idosos eu vi no hospital com fratura e dali perdia mais massa muscular ainda porque estava deitado. E, gente, quantos não se recupera, ali fica, né? Então, não quero isso para mim, não quero isso para os meus pais e não quero isso para você também. Hoje, nossos guias alimentares falam que a gente tem que comer 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso. Só que essa não é a nossa realidade. A gente precisa de muito mais proteína do que nos é ensinado. Então, a população come menos proteína, entendeu? Mulher, então, homem é mais carnívoro, né? Mulher vai muito pro carboidrato. Então, na verdade, a gente precisa de pelo menos 1,0 gramas de proteína por quilograma de peso. O ideal seria que fosse 1,2, 1,3 ou 1,5. Pega o seu peso, multiplica por 1,5. É essa quantidade de proteína que você deve começar a consumir de agora para frente. Falar em proteína, a gente vai adentrando na idade e é interessante que as pessoas vão tendo problema na dentição, vão perdendo os dentes, vão tendo problema até no processo de engolir, na deglutição. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Então começa a ter que ter dificuldade em comer carne. Então vai passando a comer menos carne, comendo carne moída, comendo peitinho de frango, aí vai para sopinha. Então a minha luta hoje é fazer com que a gente consiga manter a ingestão de proteína dentro do minimamente adequado, que seria 1,2. Aí eu vou falar para você, dietas maior quantidade de proteína. E aí as pessoas acham que é fácil comer proteína, e não é, porque a proteína ela dá muita saciedade, ela mata a fome, ela tira a fome. Quando você começa a fazer a dieta cetogênica, que é aquela que eu adoro, que eu falo muito para vocês, que a dieta cetogênica, querida, eu vou falar agora, é a melhor para a menopausa. A ciência tem mostrado por A mais B que é uma das melhores estratégias, dieta, chama do que você quiser chamar, para a mulher que está entrando e que já está na menopausa, porque ela vai resolvendo todo um problema ali, né? Então, você já entendeu que tem toda uma coisa, vai puxando a outra, e quando você coloca a pessoa na dieta cetogênica, a mulher faz assim, ó, ela emagrece
ela melhora a resistência à insulina, ela melhora da gordura do fígado, aí ela melhora da gota, do ácido úrico, e ali ela vai tendo melhoras e respostas e se sente melhor, enfim, né? Os marcadores dos exames de sangue vão melhorando. Uma forma que eu te indico de você consumir uma quantidade de proteína maior, um pulo do gato, porque geralmente a gente passa pelo menos nas grandes refeições proteína, café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, muitas vezes as mulheres não gostam de comer bife. Eu como, tá? Um bife gostoso, que sobrou do dia anterior, até peixe, enfim. Eu não tenho essas coisas comigo, já me livrei disso há muito tempo. Aí fica no ovo, só que o ovo leva a mesmice. Eu amo ovo, só que tem épocas que eu fico enjoada. Então, o que eu faço, que eu vou trazer aqui pra você? Eu uso whey. Já ouviu falar de whey protein? Essa marca que eu tenho, Essential, é uma marca ótima, mas é uma marca um pouco mais cara. Eu não tô aqui fazendo propaganda não, porque esse aqui, ele só tem proteína, o carboidrato dele é baixíssimo, porque tem muito produto no mercado que eu quero que você compre isso aqui, na verdade. Mas não necessariamente tem que ser nessa marca, mas você tem que ter cuidado, porque tem muito produto que quando você vai olhar tem muito carboidrato. Então o que eu quero é que você não coma o carboidrato, que você coma a proteína. Ó, pra você ter ideia, aqui ó, olha, isso aqui é tão cheiroso. Dá um shake tão gostoso, pode tomar ele quentinho, fazer tipo cappuccino, misturar com canela. Olha só, uma medidinha dessa aqui, um medidorzinho desse, chama de um scoop, tem 22, esse aqui tem 22 gramas de proteína. 22 gramas de proteína. Não. 31 gramas de proteína. Olha só como é que é. Por isso que esse aqui é bichinho aqui é caro, tá? Esse aqui é o Immuno Whey que a gente comprou aqui em casa pra tomar. Ah, não, gente, tô brincando. 22 gramas mesmo de proteína por medidor. Esse aqui é o Immuno Whey, sabor chocolate maravilhoso. Nós compramos... A gente gostou tanto que nós compramos umas 3 dessa aqui. Eu faço um monte de coisa com isso aqui. Até bolo de caneca eu faço. Então, por que eu tô te dizendo isso? Para quando você enjoar do ovo, tem o whey para você tomar. Gente, o whey é maravilhoso. Para vocês terem ideia, tem estudos que comprovaram que quando o idoso ele tá acamado, quer dizer, ele não pode se movimentar, tá na cama, não consegue levantar, ou porque tá fraco, ou porque tá doente, ou porque quebrou o osso. Quando a gente oferece whey várias vezes ao dia para esse idoso, já vários estudos mostraram que ele consegue aumentar a síntese de massa muscular mesmo deitado, doente, paralisado. Como é que isso aqui é potente, tá? Imagina na gente ativa, fazendo uma musculação que não precisa ninguém vir aqui fisiculturista, uma musculação leve, aí comendo a proteína várias vezes ao dia, ou pelo menos nas grandes refeições, o quanto que a gente não vai conseguir produzir de massa muscular. Mulher, massa muscular vale ouro, é um tecido metabolicamente ativo, queima gordura, queima caloria. Massa muscular queima 3 vezes, de 2 a 3 vezes mais calorias do que as outras massas do corpo. Quanto a gordura, a massa gordurosa, a gente chama que é um tecido inerte, ela queima pouquíssima caloria no dia. A massa muscular é uma verdadeira torradeira, por isso que a gente fala que a gente tem que aumentar também a proteína, não só pela massa muscular, mas porque ela emagrece, ela dá saciedade. Então você precisa entender definitivamente, se você tá caminhando, passou dos 40, tá caminhando para pré-menopausa, agora é hora. Chega de brincar com a sua saúde, chega de olhar para carne. Outra coisa, compra. Para de acreditar em mim, faz um favor, para de acreditar em mim, compra esse livro aqui, ó, Gordura Sem Medo. Você precisa entender, você precisa atrás disso agora, você precisa dedicar momentos para sua saúde, mulher, pelo amor de Deus. E por que engordamos? Eu tenho esse livro aqui, eu já li, eu tô lendo pela 3ª vez, porque de tanta informação boa que tem. Para você parar de achar que gordura não é coisa de Deus.
Para você entender o quão perverso é o carboidrato, gente, não tem como. Vocês conseguiram entender a necessidade de aumentar a ingestão? É pela a proteína leva a maior formação de massa muscular, juntamente com o exercício de musculação, que leva uma melhora de ossos, que leva a gente a ter ossos fortes e resistentes e diminuindo a incidência da osteoporose. Então, assim, uma alimentação rica em nutrientes e gorduras boas, né? Magnésio também entra nesse processo, a vitamina D também e a vitamina K, tá? Esse processo de saúde muscular e saúde óssea é bem interessante que a gente faça o aporte dessas vitaminas e coma um prato com cores variadas. Então, essa ficou a dica sobre a ingestão de proteína. Espero que você tenha entendido, tá, mulher? Agora vamos falar sobre pele e menopausa. Chegou na menopausa, sem se cuidar, vai embarangar e vai gastar dinheiro, mas vai gastar muito dinheiro para repor seus estoques de colágeno e vai ter que ter uma paciência, gente, porque para você repor 50% do colágeno que você perdeu demora pelo menos um ano. Eu não tô falando de ir lá injetar colágeno na sua carinha igual as estrelas fazem, né? Que eu não sou contra também não, tá, gente? De ir lá e preencher e tal, eu acho que na dose certa isso é bem legal, mas igual eu falei, vai viver aplicando, vai ficar com cara de cavalo, né? Então leva um ano para você repor 50% do colágeno. Então tudo que eu tô falando aqui é para que você evite chegar na menopausa para ter que agir. Haja antes. Então o que eu quero falar sobre pele, que eu acho interessante, não só o colágeno. Colágeno, gente, é de origem animal, você só vai encontrar naquilo que é de origem animal. Então já puxa daí uma ingestão maior de proteína, porque o colágeno, ele tá muito próximo ali dos tecidos de cartilagem, então é muito bom você comer. Eu fiz um vídeo sobre caldo de osso, só que para que esse colágeno seja absorvido e que ele desempenhe a função dele, que é estrutural na pele, passa por um processo de digestão, de absorção, de biodisponibilidade dele, porque se você tem uma ingestão de proteína inadequada, baixa, igual você anda tendo, porque seu pratinho de comida ainda tá cheio de carboidrato, o que acontece? Você não vai conseguir fazer com que o colágeno que você tome chegue lá na sua pele, lá embaixo. Você não vai conseguir, porque essa proteína ela vai ser utilizada no corpo para fazer outras coisas. Então, o que eu quero falar primeiramente não é sobre colágeno, tá? Tô me antecipando. É o seguinte, esse ambiente da resistência à insulina, esse ambiente açucarado do sangue da gente, com esse monte de carboidrato, comeu, liberou insulina, resistência à insulina, libera muitos radicais livres, formam produtos de glicação avançada, que é como se pegasse o nosso colágeno e cristalizasse, fizesse aquela teia açucarada. Então consome o excesso de carboidrato, de açúcar que a gente está comendo, está acabando com o colágeno da nossa pele, está consumindo o colágeno pelos produtos de glicação avançada. E esse excesso de radical livre produzido pelo excesso da ingestão de carboidrato, de doces e massas e os enfins que eu já falei, ele produz muito radical livre. Radical livre é uma molécula maluquete. Radical livre é louquinha. Ela entra lá no nosso corpo e ela vai se ligando, desestabilizando as moléculas saudáveis e ela vai oxidando, ela vai envelhecendo. Então ela vai matando essas células. E aí, querida, que entra a dieta cetogênica, que eu amo, que é uma dieta limpa, ela produz menos radicais livres, não tem um ambiente açucarado, então é uma dieta que melhora o viço da pele, que contém essa produção excessiva de radicais livres. É uma dieta rica em proteína também, gorduras boas, que favorece
a síntese, enfim, a síntese do colágeno. E você precisa saber que para produzir colágeno também precisa de vitaminas e minerais, então o prato de comida tem que estar colorido, tá? E aí, já falando de pele, várias coisas impactam. O sol que a gente toma, que tomou a vida inteira, ele impacta na aparência da pele. Então, se você tomou sol a vida inteira, se você descascou, se você não se cuidou, né? Passa dos 33, você já sentiu o aumento do melasma e a tendência é que ele aumente mais. Então, a tendência é que a pele vai arreando mesmo. Então, o sol, a questão do colágeno, então tudo vai corroborando para que a pele perca a vitalidade, forme rugas. Mas uma coisa que eu preciso falar com você também, que você precisa entender, que as nossas emoções, elas impactam nas nossas rugas. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas eu já quero que você saiba que as emoções impactam nas rugas, as emoções negativas, aquilo que a gente pensa de ruim, sente de ruim, primeiro elas vão agir nos órgãos, e os órgãos têm toda a ligação aqui, a testa, essa musculatura aqui, a olheira, aqui. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, que eu tenho estudado muito e eu tenho feito alguns exercícios de melhora que você precisa saber que também a madame tem que cuidar das emoções. Não dá pra gente ficar pensando só do lado de fora. E que eu acho que você que me segue, você já entendeu que eu não penso só do lado de fora, que eu penso do lado de dentro, mas eu penso aqui também, ó. Penso nas emoções, sobretudo nas nossas emoções. Eu fiz um vídeo gravando sobre os 4 aspectos da mulher infeliz que a mulher infeliz cultiva dentro de si. Dá uma olhada lá no meu feed, que eu acho que é interessante você saber. Então fique você sabendo que precisa cuidar do colágeno antes que a menopausa chegue, porque ele vai ter uma queda, então você vai ter que tomar colágeno, você vai ter que estimular a produção de colágeno com ácidos. Se você tiver, aí você vai lá, faz um preenchimentozinho, que aí cada vez que faz, a mulher fica um pouquinho, ela perde um pouco de como ela era no passado, né? Você pega aí as grandes atrizes que estão belíssimas, você olha e você não reconhece. Então, eu penso que a gente tem que ter um equilíbrio, um bom senso em tudo. Falando de menopausa, é isso que eu queria falar rapidamente sobre rugas. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso. E então você já sabe do colágeno, você já sabe do sol, você já sabe que o carboidrato dá rugas, e você sabe que as emoções negativas criam morada no seu rosto. E aí ele arreia tudo, tá? Então, tem que cuidar como um todo, gente. Não tem por onde correr não, tá? Vamos falar sobre mais um aspecto ligado à queda do estrógeno na menopausa. Quando o estrógeno cai, quando ele vai ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo, não adianta correr atrás, né? Ele aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias, que são substâncias que são produzidas no nosso corpo. Quando essas citocinas pró-inflamatórias elas estão com a produção elevada, quem vem chegando lá na beirinha, quem vem chegando, é o quê? As doenças cardíacas. Por quê? Porque essas citocinas pró-inflamatórias, o próprio nome já diz, ela favorece um ambiente inflamatório, que é um ambiente perfeito para as doenças cardíacas. Além da doença cardíaca, a mulher começa a sentir muito mal-estar, muito inchaço, muita dor nas articulações, e começa a ter muita celulite, aquela celulite dolorosa. Então a queda do estrógeno também age aumentando a produção de citocinas pró-inflamatórias, que faz com que as doenças cardíacas assumam a sua posição, né? Vamos botar um pouquinho de humor nisso, e todo um mal-estar, uma repercussão por causa da inflamação que fica aumentada no corpo, tá? E daí também essa inflamação aumentada, ela também tem a ver com a queda da libido, que é a queda mesmo, né, da produção dos hormônios sexuais. Então, a gente tem que fazer os exames de sangue
com alguém que entenda do universo feminino para ver reposição hormonal, géis que são muito utilizados, porque tudo tem jeito, tá, gente? Tudo tem jeito, a gente tem que ir cuidando. Vamos falar agora sobre o aumento da fome, que é uma queixa muito comum, o aumento da fome durante a menopausa. Por quê? Porque a resistência à insulina tem tudo a ver com aquele pedaço do começo lá, da gordura abdominal, essa quantidade de insulina, de glicose na corrente sanguínea. A insulina, ela dá muita fome, tá? Ela dá muita fome e ela faz com que a mulher deixe de perceber a saciedade. Então a mulher come mais, come mais, come mais. Então, qual é um pulo do gato? Novamente falar isso para você, para fazer o controle dessa fome, naturalmente. Diminuir o carboidrato, porque existem dois grandes hormônios, um chamado grelina, que é o hormônio da fome, aquele hormônio que dá dor de cabeça, aquele hormônio que faz a boca do estômago roncar, e tem a leptina, que é o hormônio da saciedade. Essa dieta rica em carboidrato, ela estimula a grelina. Então, quanto mais carboidrato você come, mais grelina você produz, mais fome você sente. Ao passo que, quando a gente diminui esse carboidrato, começa a comer mais gordura, mais proteína, a gente inibe a produção da grelina. Então, a grelina estando sob controle, ela vai brecando a fome, a gente vai sentindo menos fome. Ao mesmo tempo que uma dieta rica em gordura e proteína é capaz de estimular a leptina, que é o hormônio da saciedade. Olha que maravilhoso. A gente atinge dois objetivos com uma mesma intervenção nutricional, que no caso seria a dieta low carb. Se a gente quiser dar velocidade a isso, a dieta cetogênica. Então, mesclar dieta cetogênica e dieta low carb. Viver períodos na cetogênica, períodos na low carb. Isso é fantástico para a saúde. Ora você está na cetogênica, ora você está na low carb. Então a low carb, ela te dá um pouco mais de flexibilidade com os carboidratos. Então você consegue diversificar o cardápio. Você pode ficar tempos em uma e tempos em outra. Agora, quando eu pego um cliente, ou quando eu estou vendo uma mulher nessa forma que eu estou falando da menopausa, fazer a cetogênica por um bom período de tempo reduz tudo isso que eu vim falar nesse vídeo. Então é uma super estratégia nutricional ou um estilo de vida que você pode começar a ter agora. Um estilo de vida completamente saudável, tá? Por quê? Porque tem a ver com a insulina. E você já entendeu, compra esse livro aqui. Por que engordamos? Falar dele de novo. Esse livro aqui vai te explicar por que essa insulina, por que esse carboidrato é completamente pernicioso, perverso para o nosso corpo. Tá? Então eu espero que você tenha prestado atenção. Esse vídeo ficou longo. Se você gostou, você curte, que você compartilhe, você salve, você manda um aviãozinho para alguém, tá? E vamos nos cuidar, mulheres, vamos nos cuidar, porque essa geração agora de 50, que vai fazer 50, vai ressignificar a menopausa para o resto do mundo. Tá? Nós vamos passar pela menopausa linda, maravilhosa, saudáveis, vivendo muito, tá? E deixando uma história de inspiração para as outras mulheres que estão no caminho, tá? Para os nossos filhos, nossas sobrinhas, para essa turma toda que vem aí para trás. Então agora é hora, tá? Já falei um monte de coisa aí. Qualquer coisa me chama no privado, que puder te ajudar, eu te ajudo. Um beijo, fica com Deus. Boa menopausa para todos nós. Que venha, né? Que venha a menopausa, uma boa e leve menopausa para todos nós. É o que eu desejo, querida. Construa a vida que você merece, tá? Beijo, fui!